Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos voltar à história da arte. Vamos falar sobre neoclassicismo em França. Hoje falamos acerca da pintura. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos voltar ao tema da história da arte. Vamos falar de neoclassicismo. O neoclassicismo, também conhecido como a estética das revoluções, nasceu em França, ali um bocadinho antes da Revolução Francesa, acompanhou toda a Revolução Francesa e foi muito para além dela e depois viajou pelo mundo todo. Nós já temos vídeo no nosso canal acerca deste estilo neoclássico, no que se refere à arquitetura e também no que se refere à escultura. E temos, claro, muitas análises de obras arquitetónicas e escultóricas deste estilo neoclássico. Temos até um vídeo muito especial acerca da obra de António Canova. É um movimento apaixonante porque é um movimento que surge num período de grande transformação. Transformação social e política com a Revolução Francesa em França e também a Revolução Tecnológica. Estamos também na altura da Revolução Industrial em Inglaterra. Aliás, o neoclassicismo inglês é também ele muito interessante e nós vamos fazer vários vídeos acerca dele depois de acabarmos a França. Hoje vamos então mergulhar na pintura. Ao longo deste vídeo vamos falar dos grandes nomes ou dos nomes mais conhecidos da pintura neoclássica francesa. Eles são talvez também os mais conhecidos nomes do neoclassicismo. O vídeo está dividido em algumas partes e já no início vamos então fazer uma pequena introdução a explicar quais são as alterações deste tipo de pintura. Portanto, nós tínhamos acabado de sair do período barroco e do período rococó, que é uma estética carregada de emoção, de detalhe. É uma estética muito emocional que apela ao sentimento. O rococó está muito ligado ao luxo e o barroco está muito ligado à crença, à contrarreforma. Agora estamos a viver um momento histórico completamente diferente porque surge o iluminismo. Surge também o interesse de olhar para o passado, não o passado barroco, mas o passado do classicismo. Eu já disse várias vezes que todos os movimentos da arte são sempre por oposição ao que se viveu antes. Portanto, as pessoas ficam fartas da estética imposta pelo seu tempo e querem uma coisa nova, muitas vezes olhando ainda mais para trás. No caso do movimento neoclássico, eles olham para o clássico. Nesta altura estavam a ser exploradas as grandes temas arqueológicos, tinha sido descoberta a cidade de Herculano e a cidade de Pompeia. Havia um grande interesse por toda aquela temática grega e romana, então é normal que a arte também acompanhasse esse novo interesse, esse olhar para o clássico, esse voltar a olhar para a racionalidade. O iluminismo defende a razão. As pessoas acreditam mais na ciência do que na igreja. Portanto, claro que a arte espelha isto. É uma arte que olha para aquele corpo racional dos gregos, para aqueles nus clássicos e para aqueles temas da antiguidade. Então, quais são os temas que se usam agora no período neoclássico? São temas muito mais académicos, como os assuntos históricos, os assuntos de alegorias, a mitologia e também os retratos e os temas heróicos. A grande influência da pintura neoclassicista é a escultura. Olha-se para a escultura grega, para a escultura romana e tenta recriar-se as linhas rígidas, as linhas escultóricas na pintura. Os temas também se voltam para o heroísmo, para aqueles temas que têm a ver com a pátria, com o sacrifício pela pátria e também pela história e por temas mitológicos. Os retratos continuam a aparecer aqui, tal como apareceram no período rococó, mas também os retratos estão assim cheios deste novo espírito iluminista. Com o estilo neoclássico encontramos cores mais equilibradas, mais discretas e em baixo contraste. A pintura neoclássica distingue-se
por características como ser muito formal na composição. Claro que esta formalidade tem muito a ver com o iluminismo e com o racionalismo que regia agora a sociedade. Longe estava o tempo das pessoas quererem uma arte dramática e emotiva. Não, agora cria-se coisas intelectualizadas e racionais. Existe agora uma exatidão nos contornos que também são herdados da própria escultura. Existem sobriedade nos elementos e sobriedade nos ornamentos e cor. A própria superfície das obras é muito mais plástica, ou seja, existe aqui o domínio da linha em vez do domínio da cor. E também existe aqui uma plasticidade diferente. É muito normal no estilo neoclássico que as obras sejam muito planas. Vocês não conseguem ver uma pincelada fora do sítio. É tudo muito plano. Quando olhamos para uma obra, percebemos que ela é logo composta de harmonia e de equilíbrio, quer na linha, quer na cor. As grandes obras que vamos ver do neoclassicismo são obras de composição geométrica, de desenho com rigor, são obras lineares e com grande perfeccionismo técnico. Eu, pessoalmente, sou uma apaixonada pelo barroco. Mas o uso da cor no barroco é extremamente diferente do uso da cor agora. Nós olhamos para esta imagem e percebemos que as cores agora são sempre usadas de forma sólida. Existe uma predominância de tons frios também. A cor aqui é usada como função simbólica, apela à reflexão e ao pensamento. A estética predominante é naturalista e existe aqui uma tentativa de idealização. Nós estamos a ver às vezes retratados acontecimentos históricos, mas idealizados. Os corpos são idealizados segundo aquela noção de beleza padrão clássica lá de trás dos gregos. E também os próprios retratos, nós percebemos quem é a pessoa, porque é um retrato da pessoa, mas é altamente idealizado, tal como nós já vimos na escultura. Nós vimos aqui uma obra, temos análise desta obra, que eu vou deixar o link, da Paulina Borghese, Bonaparte, como Venice Victrix. Portanto, nós percebemos que é um retrato da Paulina Borghese, uma pessoa que existia, que estava viva. As pessoas identificavam que era ela, mas ela estava altamente idealizada. Vamos ver, por exemplo, nos retratos de Napoleão, que ele era sempre assim retratado como alto, heróico. Ele, na verdade, era baixinho, careca e rechonchudo. Mas era ele, só que idealizado. Esta idealização do corpo é tem muito a ver com estes ideais estéticos do neoclassicismo. Os pintores neoclássicos preocupam-se com a proporção áurea e a composição das obras é efetuada com cálculos precisos. É uma arte rígida, mas também é uma arte harmoniosa. Apesar desta tentativa de realismo quase fotográfico, muita da leitura destas obras, nós depois vamos fazer várias análises, é simbólica. Isto é um equilíbrio muito interessante e apesar de toda esta formalidade académica, as obras são harmoniosas e suaves. Aqui é que está a dificuldade do neoclassicismo, de equilibrar duas coisas tão opostas e resultar numa obra que seja harmoniosa, que seja bela e que também agrade ao espectador. Os quadros neoclássicos são sóbrios e mantêm o espectador à distância devido ao seu colorido frio e reservado, aos seus contornos mais duros, à renúncia a efeitos espaciais ilusionistas e às tensões atmosféricas, assim como à pouca importância dada às modulações vivas da cor e da sombra. No entanto, continuam a ser muito apelativos. Os artistas, orientando-se pela antiguidade, desenvolveram uma linguagem pictórica artificial, o que demonstrava que a realidade não era importante nos seus quadros. O que era importante era passar uma mensagem. Vamos ver muitas obras com mensagens políticas. Estamos a viver uma época de revoluções, onde, especialmente em França, e os pintores que viviam em Paris eram pintores que se envolviam na política. Era impossível não fazer parte de algum movimento político nesta altura de transição e pode ser um choque para muita gente, mas a arte e a política estão sempre juntas ou estão sempre uma contra a outra. Faz parte da arte falar de política, posicionar-se. Há muita gente que fica chocada com este tipo de coisas, mas não. E muitas vezes a arte serve e é usado como propaganda política, outras vezes como crítica à política vigente. Portanto, há aqui um casamento entre a arte e a política, para o bem e para o mal.
Os artistas usam o rigor das formas como forma de expressar ideais. E as obras são quase todas politicamente motivadas. Dois exemplos maiores de como a arte era muito envolvida com a política são dois nomes brilhantes do neoclassicismo francês. Temos Jacques-Louis David, o maior pintor neoclassicista de sempre, mais conhecido só por David, e o seu mais brilhante aluno, Ingres. São dois pintores famosíssimos que traduzem política assim por todos os poros das suas obras. Vamos então agora conhecer alguns nomes do neoclassicismo francês em relação à pintura. Eu vou começar exatamente por aquele que é considerado o pai deste movimento. Foi aquela pessoa que encabeçou a mudança do estilo barroco e rococó para o estilo neoclassicista. Vamos falar de Joseph-Marie Vien. Joseph-Marie Vien nasceu em Montpellier a 18 de junho de 1716. Vien é conhecido como pioneiro do estilo neoclássico em França e um dos mais influentes professores deste estilo. Os grandes nomes do neoclassicismo estão entre os seus alunos e aquele com mais destaque viria depois então a ser o Jacques-Louis David. Ainda jovem, Vien entrou como aluno no estúdio de Natoire, onde aprendeu o ofício. E foi aqui que treinou para o Prix de Rome, que acabou por vencer em 1743, com a obra David se resigna à vontade do Senhor, uma obra desse ano, de 1743. Após ter ganho o Grand Prix de Roma, ele vai então para Roma. Este era um prémio que dava exatamente isso. As pessoas iam para a Academia de França, que ficava em Roma, estudar então estes clássicos, estudar os mestres do passado. Ele vai para Roma e fica ali durante 6 anos, onde se dedica ao estudo da natureza e à técnica clássica. Em Itália, Vien conheceu a obra de Winckelmann. Nós temos falado várias vezes de Winckelmann. Se quiserem saber mais acerca da importância dele na história da arte, podem ver um vídeo sobre o branco, que é a história da cor. Na arte, o branco, falamos muito acerca de Winckelmann. Winckelmann foi o pai da história da arte. Foi ele que começou a escrever um livro acerca da história da arte. Ele era apaixonado pelo período mais clássico e foi ele até que deu a denominação correta ao estilo grego, ao estilo romano e greco-romano. Portanto, quando Vien chega a Roma, conhece a obra literária de Winckelmann e fica muito interessado na antiguidade. Nesta altura, Vien decidiu incorporar elementos clássicos dentro das suas próprias obras. O resultado são trabalhos belíssimos e extremamente serenos. Portanto, foi a primeira vez que isto aconteceu, alguém pegar em elementos muito clássicos e colocar dentro das suas obras. Portanto, deixámos de ter um estilo influenciado pelo barroco e pelo rococó, e começámos a receber então as influências clássicas. Depois destes 6 anos em Roma, Vien volta a Paris e decide propor-se à Academia com uma obra, esta, Dédalus e Ícaros. A Academia gostou tanto que ele foi admitido e tornou-se professor. Em 1776, Vien foi nomeado diretor da Academia de França em Roma e volta para Roma, agora não como aluno que recebeu o Grand Prix, mas como professor. E ele recebe, então, os alunos que vão ganhando as bolsas, o prémio do Grand Prix. Na altura, o Jacques-Louis David quis ir com ele e ele não se sentia capaz de o ensinar, disse-lhe: eu estou demasiado velho para ter um aluno tão jovem. O David depois vai para Roma, mas numa outra altura, e ele aqui fica 5 anos à cabeça da Academia Francesa em Roma. Entretanto, em Paris dá-se a Revolução Francesa e os bens, a casa e muitas das obras do pintor de Vien tinham sido destruídas durante a Revolução. Ele voltou para nada, não tinha nada. A Revolução levou a que a maior parte dos artistas fossem presos, cá está. A arte política é sempre assim. Normalmente, os pintores, os escultores, os arquitetos são do contra. E depois acabam sempre mais tarde ou mais cedo por ir parar à prisão. Na Revolução Francesa toda a gente foi parar à prisão, não era exclusivo de artistas. Com Vien foi um bocadinho mais complicado porque ele tinha sido pintor do rei, um título que lhe fora concedido em 1789, o que obviamente contribuiu para a fúria dos revolucionários que tudo o que tinha a ver com luz, com monarquia, não queriam, e então ele foi considerado, não é, antirrevolucionário e ficaram-lhe com tudo.
Apesar disso, o Vian continuou a trabalhar em Paris e com 80 anos conseguiu vencer um prémio numa competição pública. Napoleão concedeu-lhe uma recompensa. Ele decretou Vian como o pai do neoclassicismo francês, concedendo-lhe um título de senador. Vian morreu em Paris a 27 de março de 1809 e foi enterrado no Panteão. E, quando falamos de Vian, temos que olhar para aquela que é a obra que ele realizou que marca a viragem para o período neoclássico. Porque as pessoas não deixam de ser recocós para ser clássicas de um dia para o outro. Há sempre um período de transição. E nós aqui temos a obra que iniciou esta transição, que é esta. A Vendedora de Cupido. É uma obra de 1763 e é o primeiro exemplo da inspiração direta das descobertas arqueológicas em Herculano e Pompeia numa pintura. A obra é baseada numa pintura de uma parede na cidade de Herculano. Vian partiu da ideia que viu, não viu esta obra ao vivo, ele viu uma reprodução desta obra numa revista e ficou muito impactado com a obra e decidiu pegar neste tema e torná-lo seu. Ele acrescentou-lhe muitos mais detalhes. As figuras e os tons têm uma óbvia influência rococó, mas a sensação geral da obra remete já para o período clássico. Esta obra foi exibida em Paris em 1763, um ano antes de Jacques-Louis David passar a ser seu aluno, porque antes disso ele tinha tido aulas com pintores barrocos. Portanto, aqui está a obra que deu origem a esta mudança. E a seguir vamos entrar no período neoclassicista em cheio. Depois de Vian percebemos que as ideias de Winckelmann, que as escavações de Pompeia e de Herculano e que o iluminismo, a revolução, tudo contribuiu para que os artistas quisessem incorporar elementos clássicos dentro das suas obras. Então vamos ter que falar deste pintor. Jean-Baptiste Reynaud. Jean-Baptiste nasceu em Paris em 1754 e desde muito cedo demonstrou um enorme talento artístico. Com apenas 10 anos copiou desenhos emprestados por um colecionador, o Bataille de Montoile. Em criança viajou para os Estados Unidos da América com a família, mas após a morte do seu pai teve que voltar para Paris com a sua mãe e vieram sem nada. Eram extremamente pobres. Então, ele ainda era criança, perdeu o pai, volta para Paris. Em Paris, e devido ao seu enorme talento, a sua mãe colocou-o na escola de alguns mestres famosos, como o Jean-Marie Vian e o Nicolas Bernard de Lepessier e o Jean Bardin. Sob a orientação destes mestres, Jean-Baptiste acaba por vencer, mais uma vez, o Prix de Rome em 1776. Vocês estão a ver que este era o prémio que todos os pintores queriam vencer, porque depois tinha uma bolsa de estudo. Iam viver para Roma, iam estudar os clássicos, tudo à conta da academia. Portanto, era assim o momento deles. No caso de Jean-Baptiste, ele vence o Prix de Rome com a obra Diógenes visitado por Alexandre. Depois ele vai para Roma e lá fica 4 anos. O seu colega era o Jacques-Louis David. Eles vão juntos e voltam juntos. Ele não fica mais tempo, volta novamente para Paris e aqui ganha uma série de comissões reais, o que lhe garantiu bastante prestígio e acabou por ser eleito membro da Real Academia em 1783. Neste ano participa no Salão de Paris com algumas das suas mais importantes obras, como esta que estamos a ver, A Educação de Aquiles, pelo Centauro Chiron, uma obra de 1782. A partir desta exposição, Jean-Baptiste decide abrir o seu próprio estúdio para dar asa a todas as encomendas que recebia. No entanto, vem a Revolução Francesa. Depois da Revolução e para o bem da sua cabeça, ele decide voltar-se então para temas que têm mais a ver com o espírito revolucionário, para temas mais neoclássicos, como é o exemplo, este Liberdade ou Morte, uma obra cheia de ideais revolucionários, com os quais, nesta altura, ele dizia concordar apaixonadamente. Nesta obra temos no centro da composição a França, representada como um anjo, em que nas asas podemos ver as cores da bandeira. A França voa acima do globo terrestre, como que a espalhar os ideais revolucionários por toda a Terra. Do seu lado esquerdo está a morte e à direita uma figura feminina que simboliza a República. A República carrega os símbolos da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Jean-Baptiste construiu uma reputação impecável. Então, para os revolucionários, ele era o pintor a se contratar. Depois veio o Napoleão. Para o Napoleão, ele era o pintor a se contratar. Portanto, ele conseguiu navegar no meio desta vida tumultuosa de Paris e fazer uma grande carreira
uma grande carreira, uma brilhante carreira, porque ele era muito bom. Ele continuou a expor os seus trabalhos no Salão de Paris até 1809, depois parou de aceitar encomendas e decidiu pintar cenas mitológicas que, na verdade, eram a sua grande paixão. Ele pintou algumas. Já no final da sua vida, ali uns meses antes de falecer, o Napoleão dá-lhe o título de barão. Portanto, ele foi reconhecido em vida por toda a sua grande obra, com o título de barão. Acabou por falecer a 12 de novembro de 1829. A sua obra é vasta, mas vamos destacar esta. Esta chama-se A Morte de Priam, é uma obra de 1785. Esta é a obra que melhor demonstra o estilo de Jean-Baptiste Reynaud. Aqui temos o tema de um regicídio. Isto pode fazer transparecer uma obra carregada de valor político, uma vez que foi pintada pouco antes da Revolução Francesa. Mas, ironicamente, esta foi uma comissão real. Portanto, ele começou a pintar para os reis, depois para os revolucionários, depois para Napoleão. Mas esta foi uma comissão real. O estilo da obra é altamente influenciado pelo estilo clássico de Roma, chegando mesmo a estar assinado como Reynaud de Rome. Estas influências marcaram toda a sua carreira. E agora vamos continuar esta segunda parte do nosso vídeo e vamos falar de uma pintora, uma senhora, que vamos ter vídeo biográfico acerca da vida dela e da obra dela. Porquê? Porque vamos falar da retratista mais famosa do estilo neoclássico. Saíram das suas mãos os mais belos retratos. Vamos falar agora de Elisabeth Vigée-Lebrun. Elisabeth nasceu em Paris a 16 de abril de 1755 e ficou conhecida como Madame Lebrun, e também é a pintora mais famosa do século XVIII. Esta senhora, para além de ser talentosa, era muito trabalhadora. Ela deixou 200 paisagens e 600 retratos. Não é para todos. Elisabeth era filha de um pintor e também de uma cabeleireira, e foi com o seu pai que ela teve as suas primeiras aulas, mas com apenas 6 anos foi enviada para um convento onde ficou fechada durante 5 anos. Isto pode ter acontecido por falta de dinheiro. Acontecia muito quando as famílias eram demasiado pobres, não conseguiam alimentar os filhos, distribuíam-nos assim por conventos para serem padres e freiras. Provavelmente foi isto que aconteceu. Ela ficou 5 anos lá até o seu pai falecer. Quando o seu pai faleceu, a sua mãe voltou a casar-se, desta vez com um rico joalheiro de Paris. Então ela foi chamada de volta e passou a viver com a família. Ela tinha 12 anos, numa casa muito, muito luxuosa, ao pé do Palais Royal, em Paris. Pouco depois, Elisabeth recebeu uma madrinha, Louise Marie Adelaide de Bourbon. Era a esposa do Duque de Orleans, o que vai tornar possível a Elisabeth o contacto com os artistas da moda na altura. Quando chegou à adolescência, Elisabeth pintava já retratos de forma profissional e tentou até abrir o seu próprio estúdio para receber as suas próprias encomendas. No entanto, a polícia apareceu lá a dizer que ela não podia ter um estúdio aberto porque não era mestre. Portanto, o estúdio era ilegal e foi fechado. Uma pena. Assim, Elisabeth entrou na Academia de Saint-Luc. Nós também já falámos da Academia de Saint-Luc em algum vídeo, que eu vou deixar o link aqui por baixo, que eu não me lembro qual foi. Muitos vídeos no canal. A Academia de Saint-Luc não é a Real Academia, é uma academia mais pequena, é muito conhecida porque recebia mulheres. Porque na Academia Formal de Paris, as mulheres não podiam receber educação. Na Academia de Saint-Luc não era muito comum, mas aceitavam-se uma ou outra, as que vinham de melhores famílias, iam aceitando. No entanto, não expunham os seus trabalhos. Muitas vezes nós podemos considerar porque é que não existem, por exemplo, os quadros históricos, que é o maior nível de pintura das academias, porque é que não existem este tipo de trabalhos feitos por mulheres? Porque as mulheres não tinham acesso à educação artística. Por exemplo, uma mulher não podia ter uma aula de nu, mesmo que fosse nu feminino. Portanto, chegávamos à aula, era só homens a aprender o corpo feminino. As mulheres não tinham como, muito menos um corpo masculino. Então elas pintavam animais. Até existem fotografias que eu vou procurar, vou tentar inserir no meu Instagram, fotografias de aulas durante este período do Iluminismo, de mulheres numa aula ao vivo, a pintar, não é, à vista, vacas e cavalos. E existem quadros maravilhosos de animais pintados por mulheres, porque elas tinham o talento e a técnica sabiam-na, mas não podiam estudar. Na Academia de Saint-Luc ela pôde estudar, entrou, então foi fazer a sua educação académica. A Academia era extremamente tradicionalista, não costumava expor os trabalhos das artistas mulheres, mas mesmo assim, a muito contragosto, exibiu um trabalho de Elisabeth. Em 1774, ela tornou-se membro oficial da Academia.
Em 1776, Elizabeth casa-se com um conhecido negociante de arte. Isto levou a que muitos membros da Academia a odiassem porque diziam que ela só era famosa e os seus quadros só apareciam de todo lado porque o marido vendia a arte e a ajudava, como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Enfim, não se podemos esquecer que foi depois desta época que as mulheres também começaram a lutar pelos seus direitos. O direito de voto, por exemplo, o direito de se expressar, o direito à educação. Portanto, estamos a viver aqui muitas revoluções e ainda há aqui muitas cabecinhas pequeninas, mas também estamos ainda no final do século XVIII, portanto temos que dar, não os podemos julgar com os valores dos nossos dias, não é? Mas que é uma tristeza. Então o seu marido era o Jean-Baptiste Pierre Lebrun e após o casamento passou a expor os seus trabalhos na sua casa, na casa dos dois e em salões de exposição. Mais tarde ela vai ter uma filha e vai também fazer uma grande viagem pela Flandres e pelos Países Baixos com o seu marido, onde conhece o estilo flamengo e por lá acaba por pintar retratos de membros da nobreza, como este que estamos a ver, que é o retrato de Guilherme I dos Países Baixos, uma obra de 1781, é um príncipe. Com o seu talento e irreverência, Elizabeth foi notada pela rainha Marie Antoinette, que a contratou como retratista oficial da família real. E Elizabeth pintou 31 retratos para os monarcas. De destacar as obras de Elizabeth, em que ela retrata Marie Antoinette como mãe. É muito interessante porque nesta altura estamos a viver um momento pré-revolucionário. As pessoas odiavam a monarquia e em especial a Marie Antoinette, porque ela nem francesa era, ela vinha da Áustria, tinha outros costumes, portanto havia uma grande campanha para fazer com que a sua imagem fosse a pior possível. E uma das formas de melhorar a imagem da rainha era através destas obras de Elizabeth Lebrun que a mostravam como uma mãe, o que não era nada habitual, uma rainha fazer-se retratar como mãe. Não com os filhos, isso acontecia, mas como mãe. Há uma obra muito famosa onde aparece o berço. E na altura foi uma história triste porque a Marie Antoinette tinha perdido um bebê e retratou-se ao lado do berço e aquilo mexia com o coração das mães. Portanto, ela não era só uma pessoa ausente da vida dos bebés, mas ela estava ali presente, sofria pelos filhos. Isto era usado, obviamente, como propaganda por a Marie Antoinette, que era odiada, não é? E isto fez com que as pessoas se conseguissem relacionar um pouquinho só mais com a Marie Antoinette, porque, coitada, não é? Se há pessoa adiada na história, coitada, ela foi. Na verdade, a Marie Antoinette adorava o talento da Elizabeth e foi a pressão da própria rainha que obrigou a Real Academia de Paris finalmente a aceitá-la. Mais do que merecido, mas foi contra a vontade deles, foi uma pressão da rainha e ela então finalmente foi reconhecida como artista. Pelo menos, assim, oficialmente, porque depois na vida prática não sei. Claro, os seus trabalhos não eram expostos, nem sequer eram categorizados como arte, imaginem. Com a Revolução Francesa, Elizabeth fugiu do país com a sua filha e foi viver para a Itália, depois para a Áustria e também para a Rússia. Nesta altura, ela e o marido começaram a divergir, ele tinha obviamente ideais muito mais revolucionários, ela era uma fervorosa apoiante da monarquia porque era protegida pela Marie Antoinette. Por causa desta relação entre elas, ela fugiu com a filha, então o marido ficou em Paris a tentar limpar o nome dela, portanto eles trabalhavam assim em equipa. E ela passou por todos estes países fazendo o quê? Pintando. Apesar de estar no exílio, o seu trabalho era famosíssimo e muito procurado pela nobreza europeia e Elizabeth tornou-se a mais famosa pintora do século XVIII. Em 1804, Elizabeth foi finalmente autorizada a voltar à França. O seu marido conseguiu retirar o seu nome na lista dos antirrevolucionários. Ela voltou. Foi bem recebida? Não. As pessoas gostavam dela? Não. Aqueles seus laços com o poder eram muito estreitos, não só com a monarquia francesa, que já não existia sequer, mas também com a monarquia europeia, com tudo que era príncipes e princesas. Vamos ser honestos, as pessoas que encomendavam retratos era a elite. E se havia uma coisa que os revolucionários abominavam, eram as elites, porque as pessoas tinham fome, as pessoas estavam fartas de ver os ricos a gastarem dinheiro em festas privadas e natatá, eles com fome, pois obviamente que se revolucionaram, não é? E então uma pessoa que defendia esse estilo de vida não era muito bem vista. Mas voltou para Paris. Ela acabou por comprar uma casa, vivia muito bem, pintava, continuou sempre a pintar. A sua filha ficou na Rússia porque, muito contra a vontade da mãe, casou com um aristocrata russo.
Apesar de estar em Paris, foi sempre vista como a pintora da rainha, da maldita, não é? E apesar disso, continuou sempre a pintar até à sua morte, que foi a 30 de março de 1842. O seu legado é gigante e os seus retratos são os mais famosos do período neoclássico. E entre muitas obras destacamos esta. É a Lady Hamilton como Bacante, uma obra de 1791. Aqui, Elizabeth incluiu o Monte Vesúvio no fundo, o que confirma que esta obra foi, na verdade, pintada em Nápoles. A retratada é Emma Hamilton, a famosa amante do Lord Nelson, aqui retratada como uma seguidora do deus Baco. É muito interessante porque já estamos no final do século XVIII e início do século XIX e é a primeira vez que entra uma mulher de grande destaque aqui num vídeo de história da arte. Houve outras pintoras antes, o período barroco tem algumas muito interessantes, mas fizeram este sucesso? Não, fizeram sucesso agora. Muito tempo depois da sua morte. Mas a Elisabeth Lebrun, ela era famosa na sua própria altura. Ela conseguiu entrar na Real Academia de Paris contra tudo e contra todos. Conseguiu sobreviver a uma revolução, mesmo sendo a pintora da rainha. Portanto, é uma mulher assim que dá vontade de falar nela. E esta é a terceira e última parte do nosso vídeo e, claro, que vamos terminar com o meu sorriso. Eu gosto muito dele. Vamos terminar, desculpa, eu gosto da vida em si. Nós vamos ter um vídeo acerca da vida deste pintor porque é assim, as coisas que lhe aconteceram a uma telenovela mexicana. Ok, vamos falar do maior nome do neoclassicismo. Não é do neoclassicismo em Paris, não é do neoclassicismo francês, é do neoclassicismo. Agora vamos falar de Jacques-Louis David. Jacques-Louis David nasceu em Paris em agosto de 1748. O seu pai era um próspero mercador e a sua família era bastante abastada. Quando David tinha 9 anos apenas, o seu pai morreu num duelo. Depois disso, a mãe entregou David aos cuidados de 2 tios ricos, ambos arquitetos. A expectativa era que o jovem seguisse a profissão de arquiteto, mas David não queria isso. Ele era mau aluno, assim, mesmo mau. Pronto, coitado, tinha alguns problemas que não era que ele não conseguisse aprender, era só porque ele não fazia mesmo assim fretes. Ele não queria estar ali. Também era muito pouco popular, ele tinha um tumor num dos lados da cara que impedia muitas vezes que ele conseguisse falar com clareza, então estava sempre muito retraído, muito caladinho e passava o tempo todo, imaginem, a fazer o quê? A desenhar. Em 1765, David decide tornar-se pintor e foi ele próprio falar com François Boucher, um famoso artista rococó, que já falámos nele. Boucher não o aceitou, a sua visão já estava a falhar, ele já estava muito velhote, mas olhou para o David e disse assim, ok, vou-te recomendar a um amigo meu, Marie Vian. Esta acabou por se revelar a escolha acertada. Vian tinha ganho o Grand Prix de Roma e estava a voltar-se para o neoclassicismo. Com o mestre Vian, David estudou para vencer o Prix de Rome. Falhou 4 vezes. Ele realmente tinha aqui uns problemas, mas ele falhou redondamente 4 vezes. E ele era uma pessoa muito... Vocês vão perceber, quando falarmos o vídeo acerca da vida dele, quando ele decidia uma coisa ficava assim, só pensava naquilo. Era quase fanático. E ele só pensava no Prix de Rome. E como estas derrotas todas sucessivas começaram a afetá-lo tanto que ele tentou suicidar-se, porque ele só pensava naquilo. Mas depois recuperou e em 1774 finalmente venceu com esta maravilhosa obra. Erasistratus diagnostica a doença de Antíocos. É uma obra realmente incrível. Nesta obra, David pinta o médico grego que, segundo a lenda, curou Antíocos, filho do rei da Síria, e a doença do senhor é que estava apaixonado pela madrasta. Uma doença complicada. A sério, eu acho o David... Esta obra é lindíssima e gosto da história por trás. Pronto. Ok, então ele finalmente ganha o prémio e vai para Roma, vai para a Academia de Roma, está lá o Vian, tinha sido seu professor, e lá então vai continuar a sua educação. Na altura em que ele partiu para Roma, o estilo de David era ainda muito influenciado pelo rococó. E David chegou a declarar antes da viagem: o antigo não me vai seduzir. Ele estava, claro, muito errado. Em Roma, ele sente-se esmagado, são palavras dele, completamente esmagado pela maravilhosa obra clássica.
E o que é que ele fazia? Ele ia para a rua e fazia desenhos das esculturas que via. Ele visitou Herculano e Pompeia e maravilhou-se ao ver as grandes mestres, particularmente o Rafael, o Poussin e o Caravaggio. Depois, David volta para Paris em 1780, afastado das influências rococó e pronto para aquele que viria a ser o período mais produtivo da sua vida. Então, ele sai de Roma, apaixonado pelo clássico, chega a Paris. Mas a Paris a que Jacques-Louis David volta não é a Paris que ele deixara. Ele deixara uma monarquia, falida mas deixara, e chega a um período revolucionário. Era uma França à beira da revolução e neste novo clima político e social as obras de David casavam perfeitamente com os sentimentos dos parisienses. Foi assim, Deus criou uma coisa, criou outra, são perfeitos. O sentimento revolucionário de Paris, as obras que o Jacques-Louis David estava a fazer, influenciado pelo classicismo, eram assim uma junção perfeita. Vamos então olhar para aquela que é a sua mais famosa obra e aquela que está tão associada ao movimento revolucionário que se vivia. Este é o Juramento dos Horácios, uma obra de 1784. É a mais famosa obra neoclássica de sempre e trouxe a David reconhecimento internacional como o mais importante artista francês. E é também a obra perfeita para percebermos o seu estilo. E é também das obras mais queridas do Louvre. As pessoas adoram, ficam lá todas. A obra é gigantesca e as pessoas ficam assim aglomeradas. Eu também gosto. É assim, se há uma coisa que o David sabia fazer era provocar impacto. Nós estamos habituados ao impacto das emoções do barroco, isto é um impacto diferente, mas continua a ser assim uma peça, não é? O Juramento dos Horácios, uma obra de 1784, é uma obra que aparenta simplicidade. Numa única imagem, Davi representa algumas das melhores qualidades humanas. Temos a coragem, o autossacrifício, o patriotismo e a força na adversidade. Tudo de forma clara e dramática ao mesmo tempo. O quadro mostra uma cena da história de Roma. A cidade estava em guerra com a cidade vizinha de Alba. A guerra vai ser decidida com um combate até à morte entre os três irmãos, eles são gêmeos, são trigêmeos, os Horácios. E do outro lado de Alba temos outros três irmãos, os Curiati. Tragicamente, ambas estas famílias, os Horácios e os Curiati, estão ligadas por laços de casamento. Existem irmãs Alba dos Curiati casadas com Horácio, uma delas está noiva, e as irmãs dos Horácios estão noivas e vão, algumas casadas, com os irmãos de Alba. Portanto, há aqui uma complicação. Assim, antes mesmo do combate começar, e é um combate até à morte, cada uma das mulheres sabe que vai perder um marido ou um irmão. A composição da obra remete para um fresco e as figuras estão iluminadas enquanto o fundo se esconde entre as colunas e mergulha na escuridão. Apesar da obra ter sido realizada antes do início da Revolução, é considerada um apelo às armas, um apelo à Revolução. Quando olhamos para esta obra percebemos que Davi adorava o clássico e adorava o drama e esta obra é o resumo de tudo isto. Com o início da Revolução, o Davi torna-se um revolucionário. E como em tudo na sua vida, é assim, ele não tem meio termo, ele devia ser uma pessoa extremamente emocional. Torna-se um revolucionário dos mais revolucionários de todos, porque ele mergulhava. Ele é membro da Convenção Nacional, que era o governo que estava então a organizar o país durante a Revolução, era um governo revolucionário e ele era membro desse governo, fazia parte dos Jacobinos, que era uma ordem onde estavam agrupados os mais brutais revolucionários de todos. Existem as assinaturas dele nos documentos oficiais que votaram para a morte do rei na guilhotina, portanto, ele estava ali com as suas paixões elevadas. Foi também de Davi as organizações da Revolução, portanto, existiam várias festas revolucionárias e era o Davi que as organizava. Ele desempenhou também um importante papel na abolição da Real Academia. E toda a gente dizia que tinha sido uma vingança por as 4 tentativas falhadas de ganhar o prémio, lembram-se? Que o iam chumbando, depois agora acabou-se a academia, e assim é que é. Nesta fase, Davi pintava menos, estava muito ocupado com a política, mas mesmo assim criou outra das suas grandes obras, A Morte de Marat, uma obra de 1793. Nós vamos ter análise, quer do Juramento dos Horácios, quer desta obra, quer de muitas obras que já falámos aqui no vídeo de hoje, e esta obra, para mim,
É assim, impressionante. É o exemplo perfeito de propaganda política, mas ao mesmo tempo é uma obra muito comovente. Também já a vi ao vivo e também é assim um impacto. Este senhor que está aqui é o sujeito da obra, é o Jean-Paul Marat. Era um dos mais brutais revolucionários durante a Revolução Francesa e era um jornalista. Eu depois conto um bocadinho mais a vida dele quando fizer a análise da obra. E ele foi assassinado na sua banheira por uma defensora. Há muita gente que diz que ela é uma defensora da monarquia. Não era. Ela era uma defensora do fim do terror. Portanto, ela era revolucionária moderada. E achava que pessoas como o Marat estavam a matar toda a gente, porque morreu muita gente. É assim, as pessoas quando pensam na Revolução Francesa, pensam que chegaram lá os reis, os duques, aquela gente rica que não tinha noção, e que esses foram mortos e depois acabou. Não! Muitíssima gente ia parar à guilhotina por quase razão nenhuma, bastava viver. Até os moderados. Então os moderados diziam, vamos acabar com isto, mas logo não temos franceses. Então ela assassinou. Ele está numa banheira porque ele tinha uma doença. Ele estava quase a morrer, ele estava muito doente, não comia, pouco bebia e tinha uma doença de pele dolorosíssima. Então a forma que ele tinha de se aliviar era ficar dentro de uma banheira durante longos períodos e de encharcar panos com vinagre e atar assim à volta da cabeça, que é isso que nós estamos a ver, esse turbante. Estava cheio de vinagre por causa da sua doença de pele. Ela entrou na sua casa, pegou numa faca e assassinou. Logo depois chamaram o David, que era amigo pessoal, eram amiguinhos revolucionários, e pediram-lhe para ele pintar. Na verdade, eles tinham pedido para ele pintar algumas imagens de revolucionários, mas aqui queriam que ele transformasse este homem que era amado pelo povo e odiado pelos moderados e pelos monárquicos, e que o transformasse num mártir da revolução. E Jacques-Louis David pinta esta obra. É um tributo a Marat. Temos aqui muita influência da arte religiosa e temos também muito drama, muita emoção. É uma obra realmente impressionante e vamos ter análise acerca dela. Com o passar do tempo, a revolução começa a mudar e David encontra-se em perigo. Em 1794, também vai preso. Porquê? Porque as coisas mudam e as pessoas estão fartas destes revolucionários assim tão extremistas e vão para um regime moderado. Então vão prender os extremistas e ele, por muito pouco, escapou à guilhotina. Preso, ele decide mudar. Porquê? Ele, durante este período todo, ele era casado, eu nem vos falei nisso, ele casou com uma senhora que ela sim era apoiante da monarquia, tinha primos que tinham sangue azul e eles estavam assim afastados. Não havia divórcio, mas não viviam juntos. Quando ele foi preso, ele decidiu pedir-lhe desculpa e ela foi lá visitá-lo e ele pedia desculpa e pedia desculpa ao governo, ao novo governo, nunca mais faço, eu prometo que eu me excedi, aquelas coisas de sempre. Para pedir desculpa, ele foi pintando assim uma obra lá na prisão. Ele levou 4 anos a pintar uma tela, que é uma tela de pedido de desculpa ao governo francês e à esposa. Eu acho que diz muito acerca da personalidade deste senhor quando ele leva 4 anos a pintar um quadro para pedir desculpa à senhora. Na verdade, resultou. A obra é tão bela que o Estado perdoou-lhe e a verdade é que a esposa também o perdoou e voltaram a reconciliar-se em 1796. E a obra é esta, é um dos seus maiores trabalhos, também está no Louvre, está na outra parede em frente ao Juramento dos Horácios e chama-se A Intervenção das Mulheres Sabinas, uma obra de 1799. Esta é uma das mais famosas obras de David por 2 razões especiais. Primeira razão. Todas as obras de Jacques-Louis David têm um homem no centro, quase todas as obras neoclássicas são assim. O homem veste a razão, o iluminismo, o sacrifício pelo Estado, o heroísmo, o patriotismo. As mulheres estão sempre no quadro a chorar, porque a ideia que dá é que elas, coitadinhas, não eram iluminadas, não eram racionais o suficiente para fazer sacrifícios pelo Estado. Aqui, não. Esta torna a obra especial. O centro desta obra é uma mulher. E é esta emoção que vai parar a guerra. Portanto, o ato de se emocionar, de ter pena dos filhos, de ter pena do marido, de não querer perder o pai, é que vai fazer com que a guerra termine. Depois temos uma outra razão pela qual este quadro é extremamente famoso. Tem os pés mais belos da história da arte. Isto é verdade. Se vocês forem tirar um curso para desenhar jogos de vídeo,
O exemplo narrativo dos melhores pés em várias posições é esta obra. Jacques-Louis David, autor dos mais belos pés da história da arte. Na verdade, o objetivo da obra é pedir perdão à esposa e ao país. Funciona, não é? A esposa recebe de volta, o novo governo perdoa. O que inspirou esta obra foi a fundação de Roma. É a história da reconciliação entre os romanos, que são os maridos, e os sabinos, que são os familiares das mulheres. Nós vamos ter análise desta obra, mas a história basicamente é que os romanos não tinham mulheres suficientes para casar, foram a uma tribo vizinha, que eram os sabinos, raptaram as sabinas todas e casaram com elas à força. Claro que isto não caiu muito bem aos sabinos, há uma guerra. Então nós temos, no centro do quadro, uma senhora que é esposa de Rómulo, que é o rei de Roma, e filha do rei dos sabinos. E aos seus pés estão os filhos. Filhos de um, netos de outro. Portanto, estão a ver uma enorme confusão que está aqui armada. O quadro é monumental, temos múltiplas figuras, múltiplas perspectivas, temos aqui representadas a arquitetura, a complexidade das poses e o uso da perspectiva nas figuras no plano de fundo. O fundo em si é cheio de movimento, flechas e lanças, mas só alguns sujeitos são representados. Toda a cena é muito cinematográfica, mas com muita atenção ao detalhe. Quando a obra foi apresentada, causou sensação. Os homens aqui representados estão nus. Isto não era típico de Roma, era típico da Grécia. Portanto, apesar de ser a história de Roma, o Davi vai buscar elementos à Grécia Antiga. O vestido dela também é um vestido grego. No entanto, este vestido estava na moda. Podia perfeitamente ir-se a um baile em Paris com esta roupa. Tudo isto são elementos muito modernos. Davi mostrou esta obra na sua própria casa, numa sala forrada a espelhos. Assim o espectador sentia-se dentro da obra. Depois de ter sido libertado da prisão, Jacques-Louis David prometeu à sua esposa uma vida muito mais calma. Mas, sendo o Davi, conseguiu. Não conseguiu. Porquê? Porque em 1797 o Davi conheceu este senhor, que é o Napoleão, e o seu fervor político voltou com força. Isto faz com que muita gente acuse o Jacques-Louis David de ser um grande vira-casacas. Primeiro pintava para o rei. O juramento dos Horácios é uma comissão real. Depois era revolucionário, mais revolucionário, mais revolucionário. Quer dizer, era amigo do Robespierre, era jacobino. Ok. E depois tornou-se fervoroso pelo Napoleão. Portanto, para onde o vento levava, assim lá. Mas quando ia, com tudo. Portanto, ele tornou-se aqui um fervoroso apoiante do Bonaparte e pintou algumas imagens icónicas do imperador, como este que estamos a ver. Na verdade, existem 5 versões diferentes desta obra. Esta chama-se Napoleão atravessando os Alpes, uma obra de 1800 e de 1801. Napoleão pediu a David para ser retratado calmo e de olhar forte, montado num cavalo feroz. Na realidade, eu vou-vos contar que o Napoleão fez a viagem de mula, mas não ficava bem no quadro. Então pronto, Jacques-Louis David pintou ali todo heróico, todo bonito. Claro que o Napoleão achou logo que isto ia ser assim uma peça de propaganda política fenomenal e declarou então o pintor Napoleão. Na verdade, conta-se que o Napoleão nem sequer apreciava muito este estilo, ele tinha muitos outros pintores que preferia. Mas as massas gostavam e ele sabia muito bem usar a propaganda. Então David torna-se o pintor oficial. Em agradecimento, o David assinou o Acte Additionnel, que é uma declaração de lealdade a Napoleão. Algo que lhe vai sair bem caro quando, após a Batalha de Waterloo, em 1815, o Napoleão é derrotado. Logo depois, a monarquia de Bourbon é restaurada e o que é que acontece ao Davi? Exílio. Davi foi para o exílio, em Bruxelas, onde ficou o resto da sua vida continuando a pintar e mantendo contacto com alguns artistas em Paris. Davi morreu a 29 de dezembro de 1825 e a permissão para o seu corpo voltar para Paris foi recusada na altura. Ele foi sepultado no cemitério Everette, em Bruxelas. Mais tarde, o seu coração foi para Paris e repousa no cemitério Père-Lachaise. Existe também um monumento funerário de corpo ausente no Panteão, mas o corpo dele não voltou. Portanto, ele ficou mesmo listado como inimigo público. Vamos ter muitas análises de obras de Jacques-Louis David. Cada obra dele é fantástica porque, como são quadros históricos, são muito interessantes de se analisar. E ele, a nível técnico, é assim, de outro mundo. Ele é muito bom. A vida dele também é assim interessante de se conhecer. Enfim, vocês gostam de Jacques-Louis David?
Gostam desta estética? Vocês conhecem a obra de Jacques Louis David? É que nós vamos ter muitas análises das obras dele agora e a seguir nas próximas semanas. E eu espero mesmo que vocês gostem. Eu gosto bastante. Por hoje é tudo. Nós vamos voltar na próxima semana com análises de obras do neoclassicismo francês, pintura desta vez. Até lá! Vocês podem sempre ver os vídeos mais antigos, eu tenho deixado aqui alguns links, temos já vários vídeos sobre o neoclassicismo, podem também ir e aconselho-vos ver a história das cores, na história da arte, nós temos várias cores onde eu falo de vários estilos e também de vários pintores, muito interessante. Se quiserem apoiar o Criarte, deixem um comentário simpático, façam um gosto, ajuda bastante, e se quiserem apoiar assim mais veemente, podem fazê-lo através dos membros do Clube Criarte. Existe aqui um botão por baixo dos vídeos que diz aderir, vocês clicam, têm acesso a um vídeo onde eu explico os vários patamares do Clube Criarte. Eu estou atrasada no fan mail, mas eu tenho assim, trabalho até aqui, eu vou cumprir. Não sei quando, mas envio, ok? Pronto, então por hoje é tudo, fiquem bem, vão ver arte, vão ver neoclassicismo, ok? Tchau!